Na última aula, nós aprendemos a utilizar operadores lógicos com valores de Boolean, mas nós também podemos utilizar esses operadores para valores que não sejam Boolean, que não sejam verdadeiro ou falso, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Aqui no nosso console, vamos olhar alguns exemplos. Então, vou colocar uma expressão lógica, por exemplo, false or true. Então, o que você acha que será o resultado dessa expressão? Vamos olhar. Então, é true. Vamos colocar false or um string. Nesse caso, será car. Então, nós vamos ter como resultado dessa expressão lógica um string, que nesse caso é car. E aqui vamos colocar false or um número, número 1. Então, nós temos aqui o valor de 1. Então, o que você tem que entender é que o resultado de uma expressão lógica não é necessariamente um valor Boolean, ou seja, um valor verdadeiro ou falso. Somente no primeiro exemplo aqui, nós tivemos o valor true, que é Boolean, mas aqui nós temos um valor que é string e aqui temos um valor que é número, utilizando em todos os três casos expressões lógicas. Resumindo, o resultado dependerá dos valores que nós temos em cada operand. O que é operand? É isso aqui, é esse true e é esse false. São os valores que nós utilizamos na expressão lógica. Então aqui nós comparamos falso com true, por isso que nós obtivemos true. Aqui nós comparamos falso com um string, por isso que nós obtivemos um string. E aqui nós comparamos falso com um número, por isso nós obtivemos um número. Então, novamente, necessariamente, não precisa ser um Boolean. O que o JavaScript faz quando ele está rodando esse código, essa expressão lógica, é olhar o valor dos operands. Então, ele vai olhar aqui, false é um Boolean, true é um Boolean, tranquilo, ele vai fazer a operação e nos dar aqui o resultado que é true. Nesse caso, ele vai olhar o primeiro operand, que é falso, e vai olhar o segundo, mas ele percebeu que não é um Boolean, e sim um string. Mas ele vai converter esse string para o que nós chamamos de truthy ou false. Não é true ou false, é truthy ou false. Então, nós vamos olhar com detalhe, e aqui ele fez a mesma coisa. Ele olhou o primeiro operand, o primeiro valor que foi falso, é um Boolean, mas no segundo caso, ele viu que não era um Boolean, e sim um número. Então, ele fez uma conversão, uma interpretação desse número, e para ele viu que isso aqui é truthy. Então, nós vamos olhar agora quais são os tipos de valores que são truthy. Vamos olhar primeiro o que o JavaScript entende de valores false. Vou escrever aqui false. Não é o valor false, que é um Boolean. Então, nós temos o falso em si, que ele é um false. Nós temos o zero. Nós temos um string que é vazio, temos undefined, null e not a number. Nós não olhamos esse valor aqui, mas vamos ver mais para frente no curso. Então, todos esses valores aqui são considerados false. Qualquer outro valor que não seja false, nós chamamos de truthy. Então, vamos olhar aqui os nossos exemplos. Quando o JavaScript está rodando esse código, ele vai olhar o valor do primeiro operand, ele vai ver que é um valor falso. Nós estamos utilizando o operador lógico OR, então ele está procurando algum valor que seja truthy. Então ele olhou aqui e achou true, então ele irá retornar true. No segundo exemplo, o JavaScript rodou o código e viu que esse valor é false, ou falso. Então ele está procurando outro valor que seja truthy. Então, ele procurou aqui mais um operand, olhou esse valor, viu que é truthy e retornou esse valor. O mesmo caso aqui, false, nós escrevemos falso, mas ele é false. Ele ainda viu que não é nada de truthy, ele procurou o próximo operand e ele viu que era truthy, que é number, então número 1 ele é verdadeiro e retornou para nós. E se nós tivermos assim, por exemplo, false, então, vou colocar ou falso, ou 1, ou 2. Então, nós temos aqui o resultado 1, porque o JavaScript irá retornar de uma expressão lógica
o primeiro valor que seja truthy. Agora que você entendeu como que o JavaScript interpreta essas expressões lógicas com valores que não são diretamente true ou false, então deixa eu mostrar para vocês um exemplo na vida real. Digamos que a pessoa está num site que vai comprar um carro e ela está escolhendo a cor. Então vamos colocar aqui a variável, vou colocar de car color e, por exemplo, vamos colocar blue, de azul. Nós temos no nosso site ou no nosso aplicativo uma cor padrão que já vai estar lá ao abrir aquela página ou aplicativo. Então eu vou chamar de default color, de cor padrão, e essa cor será preto. Então cor preta. E aqui nós temos o seguinte: vamos colocar uma variável chamada de selected color, quer dizer, a cor selecionada. E o valor dessa variável será uma expressão lógica entre o car color or o default color. Então vamos ver o que essa variável irá fazer. Ela vai ver assim: car color possui um valor? Possui, que é blue. Então já irá retornar blue para nós. Mas se o usuário não estiver escolhido uma cor, porque isso aqui é a cor que o usuário escolheu, vamos logar no console para enxergar melhor. Console log, selected color. Então nós temos blue. Então essa cor foi selecionada pelo usuário. Caso tivesse aqui, por exemplo, um string vazio, então eu vou salvar. Perceba agora que nós temos black. Isso porque a expressão car color viu que era false, então ela procura pelo próximo valor que é truthy, então or ou default color. Já que default color foi que nós colocamos como cor padrão, nós obtivemos aqui. Se o usuário escolher uma outra cor, por exemplo, green, como green é o nosso primeiro valor da nossa expressão lógica, que é truthy, irá retornar esse valor aqui. Então, eu espero ter tentado explicar da melhor maneira possível. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Valeu!